Mais uma quarta-feira com o nosso Manhã Pet, com muita informação para você, tutor. A temática de hoje é muito importante. Você já observou seu animalzinho, seu cachorrinho, seu gatinho se coçando, até mesmo com vermelhidão no seu pelo? É importante ter o cuidado porque pode estar acontecendo uma doença dermatológica no seu animal. E claro que quem vai explicar para a gente essa temática tão importante é o Dr. Paulo Fernando, aqui do CVM Mossoró, o nosso parceiro aqui no nosso Manhã Pet. Muito bom dia, bem-vindo ao nosso Manhã Pet, Dr. Paulo. Bom dia, Franciele, bom dia, telespectadores, e vamos falar hoje sobre problemas dermatológicos nos nossos pets. Doutor, muito importante explicar para quem está em casa, nesse começo de conversa, o que seriam essas doenças dermatológicas em animais. A dermatologia é um mundo muito grande, então a gente sabe que na rotina de uma clínica médica veterinária, 70% da casuística é de problema dermatológico. Os outros 30% vão se distribuir em cirurgias e outros problemas. Então, numa rotina médico-veterinária, o problema das dermatologias é muito grande e é um leque gigantesco. Existe um monte de doenças que pode acometer tanto os gatos quanto os cachorrinhos. A gente falou semana passada sobre os banhos nos animais, a importância do banho. Os banhos também é uma ferramenta de ajudar a evitar essas doenças dermatológicas nos animais? Depende muito. O excesso de banho, ele pode ser o contrário. Ele pode ser o causador de os animais desenvolverem em maior ou menor grau doenças dermatológicas. Por que isso? Assim como nós, seres humanos, os animais eles também têm o que a gente chama de barreira dermatológica. Então, quanto mais eles tomam banho, mais vai tirando essa proteção natural. O que vai favorecer o animalzinho ele ter problemas dermatológicos. Porém, uma vez que o animal já apresenta o problema dermatológico, o tratamento, na sua grande maioria, é com shampoos, que a gente chama de shampoos dermatológicos ou banhos terapêuticos. É importante falar também, quais as doenças mais comuns nessa região, aqui de Mossoró e toda a região do nosso estado, doutor Paulo, essas doenças dermatológicas que você mais atende aqui no CVM? A gente pode listar aqui as 3 principais que a gente mais atende aqui no centro veterinário. Primeiro, são as alergias, disparadamente é o que mais a gente atende. Depois vem as piodermites, que são infecções da pele. E por fim, a seborreia, que a seborreia ela pode ser dividida em seca e oleosa, mas a sua maior casuística é a seborreia seca. Para quem não sabe o que é seborreia, é a nossa famosa caspa. A nossa caspa, o nome científico é uma seborreia. Então os animais também têm o mesmo problema. Para quem está em casa, vamos escrever, por cada doença dessa, por exemplo, a alergia no animal, já vem de quê? Por exemplo, alimentação, até mesmo do shampoo que o tutor usou no animal? Pode ser que venha um processo alérgico decorrente dos shampoos. Porém, hoje os shampoos, a linha dermatológica de uma forma geral, médico-veterinária, ela é uma linha que dificilmente vai gerar um processo alérgico no seu pet, Pode ser que no passado, muitos colegas veterinários e até na faculdade onde a gente se formou, os próprios professores eles indicavam banhos, por exemplo, com Dove, aquele shampoozinho nosso humano. E hoje a gente já sabe que esses produtos humanos eles fazem muito mal para os pets. E muita gente pergunta por quê? Porque o nosso pH da nossa pele é totalmente diferente do pH da pele do cão. Então hoje a gente recomenda somente os shampoos veterinários para aqueles animaizinhos. Já te pergunto também, a piodernite, o que é essa doença? Ela é causada devido de quê, doutor Paulo? A piodermite, ela é uma doença que, como o próprio nome diz, pio vem de bactérias da pele. Então vai ser uma doença que vai ter um desenvolvimento de bactéria, uma infecção na pele. E muita gente me pergunta, de onde vêm essas bactérias? São as bactérias que já estão no próprio animal, na própria pele do animal. Então, como desenvolve essas infecções? Por algum motivo, esse animal teve uma baixa imunológica, abriu uma janela na pele, que pode ser um arranhão, alguma coisa assim, e desenvolveu o processo de infecção. As alergias,
elas podem ser geradas por diversos fatores. Dentre eles, o próprio alimento do animal, que é o que a gente chama de alergia alimentar, como também as alergias a qualquer coisa. Por exemplo, um material de limpeza que você usa na rotina da sua casa. E também tem aquele tipo de alergia que a gente chama de atopia. É um processo alérgico que a gente não consegue descobrir a que substância aquele animal está desenvolvendo um processo alérgico e a gente chama de atopia. Ele pode ser alérgico a qualquer coisa. Agora falando da seborreia, né? Como é que, para quem está em casa, o tutor ter esse cuidado, né? De que dá essa doença? Quais os sintomas dela? A seborreia ela é uma doença dermatológica que ela não tem cura, assim como em nós seres humanos. O ser humano que tem caspa, ele vai ter caspa para o resto da vida. Porém, existem tratamentos de controle. Algumas vezes essa seborreia vai ficar num grau maior, outras vezes num grau menor. Então, quando o animal apresenta um processo seborreico, que pode ser dividido entre seborreia oleosa e seborreia seca, sendo aqui na região a mais comum a seborreia seca. Então, a gente já sabe que aquilo ali é uma doença secundária, não é a causa principal. Quem faz aquilo ali acontecer, na grande maioria das vezes, é o nosso sistema ou o sistema imunológico dos pets, que por algum motivo ele veio a baixar. E aí desenvolve o processo de seborreia. A gente vai ver agora algumas imagens, né, que o senhor atendeu aqui no CVM Mossoró para explicar para quem está em casa. A primeira imagem, essa imagem que a gente está vendo, é o quê? Isso aí pode ser considerado tanto um processo alérgico, como também pode ser considerado uma piodermite. Perceba bem essa vermelhidão na pele do animal, o que isso com certeza gera uma coceira muito grande e o animal ele fica bastante inquieto. Por muitas vezes esses animais eles deixam de comer para se coçar. E na maioria das vezes os animais que têm esses problemas, eles perdem peso, porque eles não comem para tentar se coçar de uma coceira irritante. Já te pergunto, essa coceira, ela pode passar para o ser humano, doutor Paulo? Geralmente não é uma zoonose, é um problema particular do próprio animalzinho. Não passa nem para ser humano, nem passa para outros pets. Na grande maioria das vezes o processo alérgico, né? Mas outras doenças, como alguns tipos de sarna, que não são muito comuns, pode passar de um animal para outro e às vezes até para a gente também, mas que não é o caso. Esse segundo caso que estamos vendo nesse momento, essa imagem, como é que foi que esse animal chegou aqui até o senhor, como é que foi tratado também? Geralmente esses animais chegam com essa seborreia intensa, que é essa caspa que você vê entre os pelos, e geralmente a seborreia ela anda com a amiguinha, que é a piodermite. Então geralmente o animal que tem seborreia, ele também tem uma infecção de pele. E o que faz o animal coçar não é a seborreia, é a infecção de pele. Então tanto para a piodermite quanto para a seborreia, o tratamento basicamente vai ser a base de shampoos dermatológicos específicos para cada problema. A seborreia tem alguma parte do corpo que ela mais atinge ou é em todo o corpo do animal? Geralmente os locais que são mais acometidos é nas orelhas, o pavilhão auricular, no dorso do animal, ali geralmente onde está a coluna, e algumas vezes pode acontecer também em patas e na região inguinal ali na virilha. Mas geralmente ela acontece de uma forma generalizada, em toda a pele do animal, não é no pelo, é na pele. Já pergunto, como é que é tratado essas doenças nos animais, né? Para quem está em casa entender melhor todo o processo, desde o diagnóstico que o senhor faz aqui no CVM, até todo o tratamento, doutor Paulo? Aí geralmente a gente vai usar shampoos, para determinar, não é um tratamento, uma receita de bolo, cada animal vai ter sua particularidade. Então, geralmente a gente usa shampoos terapêuticos, a gente pode fazer uso de antibióticos, de anti-inflamatórios, medicamentos para melhorar o sistema imunológico e principalmente a barreira cutânea. Eu sempre falo que doenças de pele não é um tratamento barato, também não é um tratamento que você vai começar hoje e amanhã já vê o resultado. Precisa de algum tempo para que a gente consiga combater aqueles sintomas que estão acometendo o animal e por muitas vezes aqueles animais que perderam pelo, esse pelo vai crescer em torno de 20, 30 dias. Mas na grande maioria das vezes eles ficam bonzinhos e ficam curados. Doutor Paulo, como diferenciar uma determinada coceira, normalmente, digamos assim,
do animal de uma doença dermatológica? A gente costuma dizer que a coceira, ela sempre vai existir. Não vai ter aquele animal que não vai se coçar. Sim. Porém, existe aquela coceira que a gente chama de fisiológica. É aquela coceira que o animalzinho vem, senta e coça e já passa, já vai embora brincar de novo. Quando o animal tem um problema dermatológico, ele vai se coçar, se coçar, se coçar, se coçar, ele não para de se coçar. E geralmente os tutores trazem os animais aqui não pelo problema do animal, mas sim porque o próprio tutor não aguenta mais o animalzinho de tanto coçar perto dele. Então é uma coceira que realmente é irritante, tanto para o animalzinho quanto para o tutor. Então são coceiras totalmente diferentes, que geralmente o tutor ele sabe que o animalzinho tem um problema, porque ele coça direto. Outra doença que eu acho que é muito comum, que as pessoas escutam muito, é a sarna, doutor Paulo. Aqui na região de Mossoró, existe muito caso de sarna? Existe, né? Hoje, com o uso de alguns medicamentos já muito modernos, esse índice de sarna ele diminuiu bastante. Mas existe também um leque gigantesco de sarna, tanto para o cão quanto para o gato. Alguns tipos de sarna são zoonoses, são aqueles tipos de sarna que passa do animal para nós seres humanos. Então existe sarna causada por ácaro, por piolho, por parasitas que ficam dentro da derme do animal, mas que também, na grande maioria das vezes, eles são muito tratados, o prognóstico é muito bom e eles ficam curados. Falamos muito do dog, do cachorrinho, né? Mas os animais, os gatinhos, na verdade, eles podem também ter essas doenças dermatológicas, doutor Paulo? Podem, os gatos também podem ter. Porém, aí vai um adendo. O gato ele é um animal extremamente limpo, muito mais limpo do que o cão. Então, aquele famoso banho de gato que ele toma, aquele ali ele está limpando constantemente o seu pelo. Então, as doenças dermatológicas também podem acometer os felinos, mas é um número muito menor do que os cães. Por exemplo, você jamais vai ver um gato deitado numa poça de lama, brincando com água. Quem faz isso é um cachorro. Então ele pode, você pegar um Golden, ele vai viver dentro de uma piscina, tomando banho. Golden, Labrador, alguns cachorros que adoram banhos de piscina. O gato, você jamais vai ver ele tomando banho de piscina. Então, dermatologicamente, as doenças de pele são mais comuns nos cães. O que seria dermatite alérgica, né, nos animais? E qual tipo de raça é mais comum acontecer isso? As dermatites alérgicas são aquelas doenças também causadas por um processo alérgico que vai acometer o animal. Existem também vários tipos de alergias, podendo ser uma alergia alimentar ou uma alergia a algum material de limpeza. As raças que são mais acometidas são Fox Paulistinha, Shih Tzu, Lhasa, o Lulu da Pomerânia. Também podem apresentar esses tipos de alergia os Spitz alemão, o Labrador, ou de um modo geral, qualquer animal pode ter. A única raça que vai ser muito difícil ter um problema de pele, mas que tem, é o famoso caramelo, o famoso vira-lata. É muito difícil ele ter um problema de pele. É muito mais fácil os cachorros ditos de raça apresentarem. Mas os vira-latazinhos também têm. Mas são essas raças mais acometidas. E o que causa dermatite nos animais? Tipo alimentação, algum tipo de bebida também? Como é que funciona essa questão? A dermatite ela é um leque, né? A gente que fez uma residência de 2 anos de sair só de dermatologia, estudamos durante 2 anos um monte de doença dermatológica. E tem várias doenças que não chegou a um determinado denominador comum. Por exemplo, o famoso calazar, que a gente tem muito aqui, a leishmaniose, ela vai baixar o sistema de defesa do animal. E esses animais portadores, um dos sintomas mais comuns são as doenças dermatológicas. Então, aquele animal ele vai apresentar uma doença dermatológica devido a alguma coisa que está atingindo o seu sistema imunológico. E, nesse caso, é o famoso calazar. Várias doenças podem afetar o sistema imunológico do seu pet. Então, é sempre importante você fazer um check-up no seu pet, manter os banhos dele com produtos de qualidade. Aqui no CVM, quando você traz o seu pet, qualquer alteração que tenha, o pessoal do banho já chama a gente, o veterinário, para dar uma olhada, a gente já informa o tutor, porque muitas vezes aqueles cachorros que são muito peludos, por exemplo, um Spitz, ele pode apresentar um problema de pele
e você não vê porque ele tem muito pelo. Sim. Mas aí quando dá o banho no animalzinho, aí aparece toda a pele do animal, que é onde está o problema e a gente consegue visualizar. Falando em pelo, né, é importante falar também na alopécia, né? O que seria essa doença também? Como ela acontece? Como ela atinge o animal, doutor Paulo? A alopecia, ela também é uma consequência, ela não é uma doença. A alopecia a gente poderia dividir em duas etapas. Existem animais que têm o que a gente chama de rarefação pilótica. Por exemplo, é aquele animal que tem uma pelagem íntegra, mas em alguns pontos ele tem uma falha de pelo, ele tem menos pelo, então isso é uma rarefação. E existem alguns problemas dermatológicos que a gente observa no animal uma área sem pelo nenhum, aí é a alopecia. Existe uma doença muito comum, que é mais visualizada nos Spitz, que é a alopecia X. É uma doença geneticamente transmissível, que alguns Spitz poderão desenvolver, mas que na maioria das vezes a gente pode tentar tratamentos. Existem animais que vão repilar ele por completo e existe animal que não vai ter repilação nenhuma, mas tudo isso aí pode ser revertido. A alopecia em humanos, a gente vê que uma das causas é o estresse também, né, doutor Paulo? Em animais, como é que fica essa questão? Os animais ficam meio estressados? O estresse dos animais, principalmente quando os seus tutores viajam, né, deixam eles só, eles podem apresentar um problema dermatológico por isso, mas na grande maioria das vezes eles vão apresentar outros problemas, né? Eles vão ficar tristes, vão sentir sol, vão chorar. Então, na grande maioria das vezes, quando algum tutor precisa viajar, aqui no CVM também a gente tem um hotel. Então, no hotel, a gente deixa lá vários brinquedos, pede para o tutor trazer cama dele, lençol, bola, tudo que ele quer. Então, ele fica no hotel durante a parte mais quente do dia e nas partes mais frias ele vai para o daycare. Então, isso é uma forma da gente tentar diminuir o estresse para que ele não tenha um probleminha no futuro. Já pergunto, doutor Paulo, o animal, no caso o cachorro e o gato, ele tem acne também? As espinhas, geralmente não. O que eles vão apresentar é uma substância que a gente chama de comedão, que lembra uma espinha, mas não é uma espinha. São processos inflamatórios que ficam ali no folículo piloso. Algumas raças vão apresentar também um problema que não é tão comum aqui no centro veterinário, mas pode acontecer. As pulgas e carrapatos também vão ajudar nessa questão das doenças dermatológicas, né? Pulga e carrapato, elas vão entrar numa doença chamada de DAP, que é a dermatite alérgica por picada de ectoparasitas. Aqui em Mossoró não é tão comum ter pulgas. Por quê? Devido ao clima da gente ser muito quente. Pulga gosta de frio, mas eventualmente a gente ainda atende algum animal com pulga, mas é muito difícil. Já o carrapato, não. O carrapato já é o contrário da pulga, ele adora calor. Então aqui em Mossoró, muitos animais são acometidos pelo carrapato e muitos animais podem ser afetados pela famosa doença do carrapato. É transmitida do carrapato através da sua picada no animal. Então, para isso que a gente orienta sempre fazer a prevenção para esses parasitas, onde o seu animal vai ficar sempre protegido e não vai ter essas doenças. Já ia perguntar ao senhor, como acontece esse controle antiparasitário nos animais? Hoje a gente tem um leque muito grande de fármacos que podem ser administrados a cada 30 dias, a cada 35 dias, a cada 3 meses. E já tem fármaco no mercado que uma aplicação dura 1 ano a sua proteção. Então, realmente hoje eles estão bem protegidos, os animais. Esses animais que são aqui acompanhados rotineiramente, dificilmente vai ter pulga, vai ter carrapato. Eles não impedem essas medicações do carrapato subir no animal. Mas quando ele subir, que picar o animal, eles não vão transmitir doença. Eles vão morrer antes de transmitir a doença. Doutor, para quem está em casa acompanhando o nosso Manhã Pet, né, quais dicas para passar em relação aos cuidados para que o animal possa não ter, na verdade, essas doenças dermatológicas? Principalmente naquelas raças que têm um pelo muito grande, sempre manter a escovação do seu cachorrinho em dia, evitar de deixar muito tempo ele ir sem ao banho em tosa, porque isso vai favorecer o aparecimento de nós no animal e embaixo do nó geralmente fica úmido,
favorecendo tanto o aparecimento de processos infecciosos, de fungos também pode aparecer. Algumas raças a gente recomenda um banho por semana, outras raças a cada 15 dias. E os felinos a cada 30, 60 dias eles tomarem um banho. Doutor, muito obrigado. E para quem está em casa, caso apareça algum tipo de doença, né, qual o contato você tem no nosso horário e o endereço também nos horários de funcionamento? A gente está situado aqui na rua Antônio Vieira de Sá. Para quem não conhece Mossoró, é aquela rua que vai dar acesso ao Hospital Tarcísio Maia. O nosso WhatsApp é o 98829-8856. Funcionamos de 7 da manhã às 7 da noite e no sábado de 7 da manhã até 1 hora da tarde. Muito obrigado, doutor Paulo. Para você de casa, é importante ter esses cuidados, né? Afinal, as doenças dermatológicas são mais comuns do que a gente pensa. Claro, caso você precise, né? Caso você precise, é importante vir também aqui no CVM Mossoró. Até a próxima quarta-feira com mais um Manhã Pet.